Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista, escritor e ambientalista Reinaldo Cabral. Ele que nos falou hoje no programa, nesses dois blocos, sobre o estado pré-falimentar das Lagoas Mundaú e Manguaba, que levou essa situação, a sensibilizá-lo, ele a constituir esse projeto intitulado Vamos Salvar as Lagoas Mundaú e Manguaba. Feito todo o processo de denúncia às autoridades sobre a realidade, a cobrança, não é, dos gestores, a sensibilidade para recuperar, para impedir a canalização desses dejetos da forma como é feita, não é? O que é que se espera agora, no sentido prático dessa ação? Bom, Gorete, há alguns aspectos que devem ser ressaltados. Além da questão da conscientização política de cada uma das autoridades e do envolvimento pessoal de cada cidadão nos municípios do entorno do Complexo Lagunar, há um ângulo, há um aspecto chamado aspecto básico, que é a sensibilização total e absoluta de toda a população ribeirinha e de todas as pessoas que são usuárias ou não das lagoas para a constituição de um movimento cultural, aí sim, um movimento cultural de uma dimensão tal que se torne uma questão de vida ou morte das cidades do entorno à sobrevivência delas. Nós falamos, não é, durante a entrevista sobre essa questão, o senhor levantou essa questão, mas a minha pergunta está mais relacionada a como construir essa mobilização popular, não é? Claro, não só das classes populares, das classes que estão lá no entorno das lagoas, mas da sociedade como um todo. Como buscar essa mobilização? Quais são os caminhos que podem levar à construção dessa mobilização? No seu entendimento, o senhor que tem uma vivência imensa com o movimento popular também. Correto. Veja bem, nós estamos tratando de um problema social de uma complexidade impressionante, uma complexidade relevante e de uma magnitude extraordinária. Veja bem, quando eu falo de envolvimento total e absoluto da população, quando eu falo da necessidade da progressão de um movimento cultural conscientizador capaz de modificar hábitos e costumes da população, hábitos e costumes. Eu estou falando de algo que está além do exercício do simples papel do Estado ou dos municípios. E algo isso que leva tempo, não é? Porque é conscientização, é educação ambiental. Isso. Eu estou falando algo que está além dessa função social, também de um braço do Estado e dos municípios. Eu estou falando de educação ambiental total e absoluta das pessoas. Só que é uma negligência do ponto de vista dos gestores, dos poderes, no sentido do gestor municipal ou das entidades, de não fazer valer essa educação ambiental na prática, envolvendo a população de uma forma mais efetiva? Exatamente. Nós estamos, o país, como a região do Complexo Lagunar, está impactado socialmente por uma nova realidade. A complexidade do movimento social brasileiro e a influência dessa complexidade é tão latente na própria formulação das novas políticas
seja ao nível federal, seja estadual, seja municipal, a ponto de a própria população se sentir atônita e às vezes anestesiada com a falta de lucidez dos nossos dirigentes políticos, falta de clareza. Essa mobilização, ela não poderia partir de uma convocação da sociedade? Isso. A própria sociedade, ela tem que gerar as condições para assumir o seu potencial mobilizador. A própria sociedade. Por isso que esse movimento, se no início não tem o suporte logístico do governo estadual, municipais, não importa. Importa que a própria cidadania lá no município, no bairro, vizinho ou não, as lagoas, ela tem que tomar uma atitude, uma posição. Ela tem que rever os seus conceitos de sociedade, porque nós não estamos na Idade Média. Tem que rever os seus conceitos de sociedade para assumir essa condição. Não pode uma pessoa que mora vizinha da lagoa se permitir, na hora de terminar a construção, o despejo sanitário, lagoa. Assim não dá. Assim não é possível. Isso é para a Idade Média mesmo. Para a Idade Média. Quando se jogava tudo na rua, não é? Exatamente. Pois então, é. Não é possível. Gorete, eu estou preparando uma reportagem para o jornal Tribuna Independente sobre algo que tem a ver com isso que nós estamos discutindo aqui. É bom que se frise que o jornalista Reinaldo Cabral foi correspondente da Folha de São Paulo por mais de 10 anos no Rio de Janeiro, como também 15 anos na sede em São Paulo, não é? Eu gostaria, quando você falou de educação ambiental, eu estou preparando uma reportagem para o jornal Tribuna Independente sobre uma questão que é inacreditável. O quê? Aqui em Maceió. Tem um conjunto aqui chamado Conjunto da Coab, de Cuida das Almas, que foi construído há mais de 40 anos. Naquele conjunto da Coab, colado com a praia de Cuida das Almas. Não foi feita a ligação do despejo sanitário daquele conjunto com o emissário. Não foi feita a ligação. Resultado, debaixo daquele conjunto, posso dizer, tem pé de 30 toneladas de cocô. Não é inacreditável? Dentro de uma cidade, numa área turística. Quando chove, as pessoas saem de casa porque o cocô volta para dentro de casa, meu amigo. É inacreditável. Um problema continua com efeito existindo. Cumulativo, não é? Anos e anos sem nenhuma providência. São 45 anos. As pessoas moram sobre 30 toneladas de cocô, rapaz. É incrível. Como é possível? Por isso que quando chove, você passa na pista, aquele mau cheiro. É o cocô que está voltando. Terrível. Não é incrível? Dentro da cidade, no coração turístico de Maceió. Bem, a gente pode entender que uma mobilização vai ser marcada para a participação das entidades governamentais e não governamentais para a discussão e a busca, não é, da efetivação dessas medidas. Não é isso, Reinaldo? Exatamente. Então você que nos ouve, você que está participando de um modo ou de outro dessa discussão, pode aguardar que agora no mês de março vai ser feita uma convocatória e essa convocatória vai incluir os prefeitos de Rio Largo, Marechal, Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e Maceió. Para começar uma grande mobilização política conscientizadora para que nós não fiquemos de braços cruzados assistindo à morte das nossas lagoas. Perfeito. Só uma pergunta, o prefeito Rui Palmeira tem um projeto de urbanização de frente para a lagoa para urbanizar ainda mais
digamos, aquela região. Qual a sua opinião sobre esse projeto? O senhor tem conhecimento? Não. Eu soube, por vias diferentes, que o prefeito Rui Palmeira tem vontade, desejo de revitalizar aquela região. Correto, eu queria confessar que me causa espécie que alguém possa se sentir político dentro de Maceió diante daquele monumento ao contrário, que é um favelão na chamada Vila dos Pobres 2, que começa No mercado, na Avenida Rui Palmeira, que tem o nome do avô dele, e vai até o antigo Sambódromo. É um favelão, são 25 mil pessoas acumuladas naquele favelão. 25 mil pessoas. Um favelão onde tem tudo. Principalmente o tráfico de drogas. Veja bem, eu não sei como alguém se sente prefeito, vereador de uma cidade com aquela tragédia ali. Porque me causa espécie quando eu passo ali, de carro, de táxi, é inacreditável. Ali tem tudo. Tem dia que eu passo sem tiroteio lá, uns matando os outros. Então, veja bem, é uma boa hora, o prefeito Rui Palmeira deve se posicionar para tentar mudar aquela realidade. E ele pode fazer isso. Para que serve, afinal, a caneta do prefeito, a decisão do prefeito, se não for para modificar realidades contrárias aos interesses da população? Então, a vontade do prefeito é muito bem-vinda. Agora é preciso que ele tome iniciativas, porque não basta ficar blá, 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 blá e não resolver nada. Tem que tomar decisões. Perfeito. Reinaldo Cabral, nós estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista, infelizmente, porque teríamos muito ainda a conversar, e nós iríamos até falar aqui sobre 2 livros de sua autoria, mas eu sugiro que estes livros sejam, digamos assim, trabalhados, não é, no sentido da informação com o nosso Chico de Assis no programa Papel com Poesia, Café com Poesia. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e esses 2 últimos minutos eu reservo as suas considerações finais. Gorete, para concluir, eu quero agradecer a sensibilidade da produção do seu programa em me convidar para essa conversa. Nós estamos tratando de um assunto que deveria ser um assunto coletivo de interesse, como é um assunto de interesse coletivo, mas ainda não é tratado coletivamente. Você está, Gorete, desse modo, quebrando quase que um tabu. Porque essa realidade é tão gritante, tão acachapante dentro da cidade de Maceió, que alguns meios de comunicação viram os olhos para o outro lado, não querem saber de Lagoa. Recentemente, uma pessoa passeando com um jet ski atropelou e quase matou um cidadão que estava com uma canoa tentando pegar alguma coisa na lagoa. Foi aí que os meios de comunicação se interessaram, não, porque alguém morreu na lagoa, ou alguém está para morrer. Morreu. Só. E a causa? E o ambiente? Não, esse ambiente, não, essa lagoa está passeando, ele tem direito de passear. Então não há. A lagoa está nesse estado, mas não há também nenhum disciplinamento para o uso dela, desse ambiente. Não há nenhum disciplinamento. Qualquer pessoa pode entrar e atropelar todo mundo. Atropelar todos os canoeiros, que não acontece nada. Então, é fundamental você estar ajudando a quebrar esse tabu. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui e sempre que necessário, frente a frente, vai debater essas questões de interesse coletivo. Muito obrigada, Reinaldo.
Obrigada a você também, telespectador, que nos assiste. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.